Bom Bom dia, dia, Bom dia! bom Bom dia. dia! Bom dia! é um prazer estar aqui hoje com vocês. Entre milhares de lives, estamos online, com um desafio de curadoria em meio a tantas ofertas. Eu sou Paula, diretora da Escola Tema. Essa é a terceira edição de Conectados por um Fio Invisível. Fizemos nosso primeiro encontro em março. A ideia nasceu de um diálogo entre educadoras, Lívia Leria e Bruna Ludwig, logo no início da quarentena. Tínhamos o desejo de escutar diversas perspectivas sobre o que estávamos vivendo. Convidamos educadores brasileiros de diferentes lugares do mundo e abrimos o diálogo. Cauê, que logo mais vai contar das suas práticas, e Camila mediaram as falas. Já nessa edição de hoje, falaremos de um contexto bem específico da Escola Tema Educando, dando voz aos pais, mães, educadores e atelieristas, em parceria com Encontros e Conexões, uma rede de formação de pedagogos, artistas e apaixonados pela educação, que com os cuidados de Tomás completa neste mês 5 anos. Tudo o que vamos compartilhar hoje se refere às nossas práticas, às nossas escolhas, ou melhor, às escolhas que fomos capazes de fazer num momento em que existe muita perda, dor, medo, insegurança, incerteza de futuro. Escolhas que entendemos como uma forma de resistência. Sabemos que não existe um caminho a seguir. Coelho nos diz, para conhecer é necessário escolher entre incertezas pertinentes. Portanto, conhecer significa decidir, e cada decisão é uma eleição entre diversas incertezas. Estamos falando de um recorte, de um contexto muito específico. A todo momento pensamos em como transversalizar, mantendo a consciência de nossos privilégios, de educadores e crianças que têm acesso à internet, a computadores e até a outros dispositivos, de famílias empenhadas em transformar as casas, dormitórios até então, em casas vivas e habitadas por inúmeras possibilidades. Acreditamos que dentro de cada realidade existem possibilidades, caminhos que podem contribuir para, quem sabe, uma mudança significativa na educação. Professores que vão na casa das crianças, tentam de todas as formas coletarem recursos, buscar dispositivos, estabelecer relação, saber como as famílias estão, se têm alimento, se tiveram perdas. Admiramos qualquer forma de afeto, de resistência. Serão aqui breves relatos práticos, com o desejo de servir de inspiração. Carla Rinaldi nos motiva, dizendo que a verdadeira escuta exige a suspensão de julgamentos e preconceitos. Devemos ter a coragem de compartilhar e de concordar ou discordar. E é com esse desejo que decidimos abrir as páginas de nossa história. Talvez alguma delas sirva para algo, seja para reforçar o que vocês já estão fazendo ou para narrar outras possibilidades. Quando fechamos fisicamente a escola, escrevi uma carta para a comunidade que compartilha aqui alguns trechos, que pouco a pouco foram se concretizando. Começamos nossa quarentena. Sabemos que 30 dias poderão virar 60 e queremos acreditar que serão 15. Não sairemos de casa, o tempo vai ganhar muitas dimensões. Minutos poderão parecer horas, horas, minutos. Confundiremos hoje com ontem. Dias de semana virarão sábado e domingo. Declararemos feriados. No tempo da espera, a esperança estará pulsante. Escutaremos nossos filhos tossir. Podemos ter febre e dor de garganta. Manteremos a calma e a fé. Seguiremos em casa. Aproveitando cada minuto desse presente do aqui e do agora. Dias serão curtos e noites longas, manteremos uma rotina, tornaremos o cotidiano extraordinário e para cada dia teremos algo especial. Viveremos de poesia e música, histórias e mistérios, lembranças e afetos. Nosso desejo de criar será maior do que o de consumir. A arte estará em nossas vidas. Desses dias sairão obras belíssimas. Vamos nos fortalecer com as crianças e todas as suas potências criativas. A escola da vida é a nossa morada. Abriremos nossas casas, compartilharemos nossas cozinhas e quintais. Estaremos distantes fisicamente, mas viveremos nosso momento de maior intimidade. Não teremos um espaço em comum, habitaremos todos os lares. Nos atentaremos ao que estiverem mais silenciosos, respeitando o momento de cada um. Estabeleceremos diálogos e faremos brindes.
Teremos muitas dúvidas e muitas perguntas. Sentiremos medo. Alguns dias estarão cinzas, em outros veremos o sol, dançaremos e choraremos. As perguntas das crianças serão diretas e não saberemos responder. Nesse dia em que a escola fechou, em meio às despedidas sem abraços, a olhos cheios de lágrimas, a sacolas de pertence e sem um tempo marcado de retorno, fizemos a nossa escolha, manter a escola viva. Não imaginávamos que seriam 4 meses, mais de 120 dias. Pouco a pouco as notícias iam chegando. Mais um mês, mais 15 dias. Decidimos então viver o momento e todas as suas possibilidades. Nunca estivemos tão unidos. Decidimos juntos continuar. Todos concordaram em manter de forma integral a equipe. As famílias que puderem escolher viver conosco esse momento conectaram com a filosofia da escola e estarão aqui representadas por algumas vozes. Diante de tudo isso, os questionamentos começaram a borbulhar. Qual o valor da escola nesse momento? Quais são os nossos compromissos? Que escolhas queremos assumir? Como conectar a lógica do fora com a do dentro? Qual é o papel do educador? Tivemos que negociar com a realidade com o maior cuidado para não perder a nossa essência. Que pontuo aqui. Concepção de criança, produtora de conhecimento, competente, crítica, inventiva, com capacidade de agir, decidir e eleger, perguntadeira, curiosa, cheia de teorias, de metáforas. Olhar para o extraordinário do cotidiano, para a força do dia a dia, dos rituais que se repetem, mas que traz algo novo a ser apreciado, como uma flor em cima da mesa na refeição. Da responsabilidade do cuidar com o convite de fazer parte. Que cada e toda ação, qualquer que seja, é uma oportunidade de aprendizado. Investigar em relação o valor da descoberta e a potência da reciprocidade. E isso justifica a nossa escolha por interação em tempo real, mesmo que de modo virtual. Transitar por múltiplas linguagens. Usar a tela para sair dela. Espaços e materiais que declaram intenções, que dão permanência e continuidade. Por isso, os ambientes propositores e as imagens propositoras. A força da dúvida e a coragem do erro. Se permitir viver num processo infinito, inacabado e constante. Por onde começar? Como pensar o ser coletivo, o estar junto, o viver em comunidade para além do núcleo familiar, compreendendo que a escola, enquanto comunidade, se sustenta em suas escolhas políticas, éticas e estéticas? Elegemos iniciar os diálogos com as famílias, trazendo as responsabilidades compartilhadas. Algo muito vivido dentro da escola. Começou a fazer parte do cotidiano de nossas casas. Arrumar a mesa, estender a cama, lavar a louça, preparar o alimento, varrer o chão. Compreendemos isso como um ato político que convida a criança a fazer parte ativa, ter funções, não apenas ser servida. Nos empenhamos em mapear as possibilidades da casa, no geral, e de cada criança, compreendendo a complexidade de cada um, ou pelo menos tentando. Caso o apartamento, quem mora? Quais são as relações? O que fazem no trabalho? O que sentem prazer? Quais são as paixões? Tem quintal? Tem algum animal? Bate sol? Que horas são? Quais são os sons? O que estão vivendo neste momento? O que existe de possibilidade? Assim, xeretamos as crianças em suas famílias, por uma fresta de uma tela, sem cheiro e sem sabor, apenas barulhos, movimentos e silêncio. Ficamos à espreita dos processos, buscando indícios, vestígios, mantendo os sentidos em prontidão e à deriva, não reduzindo apenas ao plano visível, como diz Foucault, pesquisador xereta. Seguimos ampliando este mapa. Quais são as casas que encontramos abrigo e quais são as casas que sonhamos habitar? Quais são as funções de habitar? E escutamos Bachelard. Somos habitantes delicados das florestas de nós mesmos. Como acontece a lógica de dentro? Quais são os objetos de apego que coexistem? Quais são os espaços da casa e suas características macro e micro? Um quarto, uma gaveta, um objeto ali esquecido? Quais são as dimensões de tempo que temos em casa? Tempo alongado, tempo interno, tempo de reflexão ou de desespero? Qual o tempo da natureza? Que natureza coabita a nossa casa?
Como percebemos os ciclos, as transformações, o fogo, o alimento? Quais sinais, símbolos, referências históricas que se assemelham com o que estamos vivendo? Percebemos o quanto a escola, produtora de saberes, poderia emprestar para as famílias reflexões importantes. Olhamos para a realidade e avançamos pouco a pouco com ela. Escutar cada contexto familiar, contrastar olhares, avaliar possibilidades e movimentar com pouquíssimas certezas. Não acreditamos que estamos no papel de dizer a ninguém o que fazer, nem a vocês educadores e tampouco às famílias. E seguimos com mais indagações. Como podemos nos conectar com as crianças quando estamos totalmente dependentes das famílias? Em quais ações isso implica? Pergunta de Paulo Fock em uma de nossas assessorias. Como fortalecer o nosso processo educativo neste momento? Como podemos verificar na vida de cada criança? A escolha é da família. Nós demos a elas essa possibilidade. O convite de estar atento e perceber sem deixar de intuir. Não perder a pergunta, aprofundar no estado de curiosidade das crianças. Não é ensinar a ser pai ou mãe, é sobre ajudar a perceber a criança, dialogar com suas angústias e medos, encontrar conforto e empatia. Depois de ter vivido, então, esses 3 momentos, manter a identidade da escola, olhar para o cotidiano e mapear as possibilidades da casa, nos empenhamos em pensar nos recursos, nos dispositivos, na tecnologia em si. Dentre os marcos da evolução, sem julgamento de valor polarizado, o fogo, primeiro marco, como diz uma criança, fogo não é tecnologia, o homem não inventou, ele descobriu, pode não ser uma tecnologia, mas mudou o rumo da história. Alimentos cozidos, ingestão rápida e tempo para fazer outras coisas, aumento da capacidade cerebral. A escrita, que ao mesmo tempo que nos dá a possibilidade de não esquecer, nos tira a capacidade de memória. A prensa, que reproduz milhares de palavras de doutrina. A eletricidade, que nos provê a luz e modifica nossos rumos noturnos. A internet, que conecta informações. Temos mitos, lendas, histórias, que são metáforas para explicar o desconhecido e o quanto nos distanciamos de nossa natureza em cada um desses momentos. E hoje vivemos a união do átomo e do byte, do sistema binário, da bactéria e do pixel, como traduz uma criança de 10 anos. Se a bactéria é menor do que um pixel, a Terra pode ser um pixel e nós a bactéria? E aí? Qual é o papel da tecnologia digital e de que forma a usaremos? Do que estamos abrindo mão? Qual pode ser a essência da tecnologia? Como usar seus recursos? Quais são eles? Como usar a tecnologia de forma diversa? Qual o papel de conexão da tecnologia? Quais são as melhores plataformas, aplicativos, os seus alcances? Nossa geração conheceu a tecnologia analógica. Tirávamos fotos e esperávamos para revelar. Assistíamos um desenho no horário marcado, sem pausa ou repetição. Hoje, as crianças que nasceram na tecnologia digital, touch, têm uma outra forma de uso. Mesmo em programas de passividade, de entretenimento, que sabemos o quanto capturam as crianças, elas podem pausar e colocar para frente. Tem um controle remoto. Ainda assim, não estamos falando de uma interação. Os jogos hoje conseguem conectar um online e um offline, fundindo tudo numa única realidade aumentada. Mesmo tendo a interação, mesmo tendo a interação em si, não existe uma criação autoral. A grande questão aqui é usar a tecnologia digital como uma forma de linguagem que interpela o mundo com interpretações e expressões, de forma a gerar reciprocidade. Até quando teremos o controle de nossas escolhas? Quando os algoritmos assumirão essa função? Permitiremos? Quando e como a tecnologia deixa de ser um recurso, um meio e passa a ser uma linguagem digital?